Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou começar uma discussão com vocês sobre um dos livros mais polêmicos da história da filosofia e provavelmente o livro mais conhecido do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Eu estou falando de Assim Falou Zaratustra. Quando Nietzsche escreveu em 1888 a sua autobiografia intitulada Et Homo, como alguém se torna o que é, ele se referiu a Zaratustra como uma espécie de sinfonia. Ele escreveu o seguinte: talvez se possa ver o Zaratustra inteiro como uma música. Certamente um renascimento da arte de ouvir era uma pré-condição para ele. Essa passagem é muito interessante porque já coloca para nós um dos pontos centrais da interpretação do seu Assim Falou Zaratustra. Trata-se de um livro complexo e ao mesmo tempo polêmico, porque ele é escrito numa linguagem poética. Ele conta a história, portanto, de um personagem usando como estilo uma linguagem metafórica e aforismática. Um pouco mais adiante, inclusive no próprio Et Homo, Nietzsche se refere a isso dizendo: a mais poderosa energia para o símbolo até aqui existente é pobre brincadeira frente ao retorno da linguagem à natureza mesma da imagem. O Nietzsche tinha, portanto, plena consciência da grandiosidade do seu projeto em termos de metáfora, em termos de uso de imagem. Para construir a sua argumentação, Nietzsche se apropria de um personagem histórico, Zaratustra, ou em grego Zoroastro, que teria vivido na Pérsia entre o ano 12 e o ano 6º a.C. Segundo Nietzsche, Zaratustra teria sido aquele que pela primeira vez formulou a ideia de que o mundo era formado a partir de uma luta entre o bem e o mal, uma luta que foi erguida por ele em um patamar metafísico, pela ideia de que há um Deus para o bem e um Deus para o mal. Este relato, esta concepção, vem, portanto, ser muito importante, inclusive nos fundamentos do próprio judaísmo e, portanto, também do cristianismo. Falar de Zaratustra, portanto, é falar dentro ou a partir de bem e mal. O que o Nietzsche faz no personagem literário é contrapor-se a este relato, esse tipo de argumento, construído, portanto, um personagem que estaria acima de bem e mal. Assim, o personagem literário criado por Nietzsche é uma espécie de contraposição ao personagem histórico. Ao fazer isso, Nietzsche elenca e dá vazão a uma série de conceitos que serão conhecidos na sua filosofia tardia, entre os quais o conceito do eterno retorno, que segundo ele é o conceito fundamental da obra, também o conceito do além do homem, da morte de Deus, que é o conceito pelo qual o livro se inicia, além do conceito de amor fati e de transvaloração dos valores. Ou seja, embora se trate aqui de um livro não, digamos assim, teórico, no sentido estrito da coisa, em que não há descrições racionais de conceitos, os conceitos são apresentados e, digamos assim, cotejados pelo personagem. Portanto, ao conhecermos a história do personagem, nós nos adentramos nestas grandes construções conceituais de Nietzsche, que são construções, digamos assim, que falam uma linguagem metafórica e uma linguagem poética. Esses conceitos, portanto, fazem parte dos discursos de Zaratustra. Repare que o título do livro, Assim Falou Zaratustra, faz justamente uma referência a essa ideia de que Zaratustra traz notícias, né? Não à toa Nietzsche chamou o próprio livro de o quinto evangelho, aquele que traz a boa nova, aquele que traz, portanto, a grande libertação, a grande alegria, que é a inocência do homem diante da moral. Estar acima de bem e mal é, de alguma forma, provar da grande inocência, que é a grande liberdade do homem diante do discurso da culpa que vinha sendo pregado pelas religiões tradicionais. Embora seja muito difícil e complexo organizar teoricamente a estrutura da obra, é bom lembrar que ela foi escrita em 4 partes, além de um prólogo. Na primeira parte aparece o tema da morte de Deus como um dos mais relevantes. Esta é a grande notícia trazida pelo Zaratustra, que desce a montanha na qual ele ficou vivendo durante 10 anos, quer dizer, durante muito tempo, se abastecendo de luz, e agora ele tem uma notícia a ser comunicada. A notícia é a morte de Deus, é o tema, portanto, da primeira parte.
A segunda parte, poderíamos dizer que o tema central é o tema da vontade de poder, enquanto a terceira parte traz o tema do eterno retorno como um dos temas talvez mais fundamentais da obra do Nietzsche, que vem acompanhada do discurso sobre o além do homem. A última parte, que foi publicada posteriormente, é uma parte que poderia ser organizada a partir de vários outros conceitos e traz uma espécie de comentário a esses conceitos, não tendo, portanto, um eixo central. Outro detalhe interessante sobre a obra Assim Falou Zaratustra é que o Nietzsche nunca publicou esta obra de forma integral, o que veio acontecer só em 1891, quando seu amigo Peter Gast organiza a primeira versão integral de Assim Falou Zaratustra. O Nietzsche escreveu o prólogo e a primeira parte em 1883, seguido depois pela segunda parte, também em 83, a terceira parte em 84 e a quarta parte em 85. O Nietzsche diz que ele escreveu cada um desses textos em menos de 10 dias. Isso é interessante porque a gente vai ver como a própria escrita do livro vai ser, digamos assim, não linear, ela vai ser de idas e vindas, e o Nietzsche vai somando, portanto, argumentos uns aos outros. Haveria inclusive um projeto de escrita de mais 2 livros, né, em que o personagem mesmo morreria no final. O Nietzsche nunca vai terminar esse projeto. Dessa forma, Assim Falou Zaratustra é uma espécie de divisor de águas na filosofia de Nietzsche. Ele apresenta os grandes temas, digamos assim, da filosofia tardia, que serão desenvolvidos em livros posteriores, como Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos, Et Homo, Anticristo, como também reúne muito daquilo que ele vinha escrevendo, vinha pesquisando nas obras anteriores. Então se trata de um livro realmente marcante, que começa no seu prólogo já com esta grande questão da metáfora, desta grande questão de como é ler um texto filosófico escrito em linguagem literária. Não à toa, o Nietzsche vai ficar muito preocupado com o que é o seu leitor, com quem e como o livro, portanto, vai ser lido. Um livro que eu lembro foi escrito primeiro para ser cantado, como se fosse uma sinfonia, porque Nietzsche quer precisamente distanciar o seu leitor da exigência da racionalidade que vinha marcando, digamos assim, a história da filosofia. Eu queria terminar esse vídeo falando um pouquinho sobre o prólogo, ou pelo menos a primeira parte do prólogo. Eu vou depois gravar outros vídeos sobre as outras partes, mas a gente podia dizer que o prólogo é muito revelador da proposta de Zaratustra. O prólogo começa da seguinte forma: aos 30 anos de idade, Zaratustra deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. A montanha aqui vai ser uma metáfora muito presente na obra de Nietzsche. Ele foi para a montanha como aquele que se distancia, portanto, da moral do rebanho. Aqui nós temos uma contraposição entre a montanha e a praça do mercado, que é para onde o Zaratustra se dirige. Se a praça do mercado é o lugar, vamos dizer assim, da ilusão, o lugar do cotidiano, do rebanho, dos homens do rebanho, da moral do rebanho, a montanha vai ser o lugar da luz, o lugar da plenitude, o lugar do verdadeiro aprendizado, porque é o lugar também da solidão, do ar puro, o lugar aonde o Zaratustra, portanto, tem o seu grande aprendizado, né? Aí ele diz: ali gozou do seu espírito e de sua solidão, e durante 10 anos não se cansou, mas enfim seu coração mudou, e um dia ele se levantou com a aurora, foi para diante do sol, e assim lhe falou. E ali diante do sol, então, Zaratustra sente a necessidade, como um ato amoroso, um ato de dádiva, daquele que está pleno de luz, e que agora precisa derramar esta luz para os homens da praça do mercado. Então Zaratustra desce a montanha e se dirige à praça do mercado como um ato de amor. Um amor que é traduzido por essa notícia de que morreu o fundamento da moral. Morreu, portanto, a condenação. Morreu, portanto, a fonte do bem e do mal que condenava e deixava infelizes e ressentidos os seres humanos. Este é o presente de Zaratustra. Ao descer, ele se encontra com um monge, com um santo da floresta, e o santo diz a ele: não vá se dirigir aos homens, não vá com os homens, eles não merecem, eu amo a Deus e não amo os homens.
E Zaratustra então responde a ele: eu, ao contrário, amo os homens, e é por causa desse amor que eu quero dedicar a eles, entregar a eles a sua inocência. A inocência, portanto, vai ser o grande presente de Zaratustra para os homens do mercado. Vamos ver como é que isso acontece, como é que isso se dá nos próximos vídeos. Muito obrigado, um abraço.